É, Boa noite, né, a todos aí. Vamos continuar a aula de instrumentação. Deixa eu ver, tem um recadozinho aqui. Boa noite, sim, beleza, joia, tranquilo. Tá, tá todo mundo me ouvindo? Chegou o Zalber agora. Então, beleza. Conforme eu falei para vocês, a gente vai deixar a aula de segunda-feira com um tópico, tá certo? Eu acho que inclusive, eu vou adiantar boa parte da parte teoria de, de instrumentação do laboratório, né? Vou adiantá-la bastante. E a gente vai terminar essa parte de fluxogramas, telemetria, para a gente poder esquematizar aqui nas aulas de quinta-feira. Bom, então é o seguinte, eu tô com a apostila, então quem quiser ficar acompanhando com ela aí no smartphone que eu estou falando, praticamente a gente consegue esquematizar. Qual que é a importância desse capítulo 11 e do capítulo 12 no curso de vocês? Tá? Vocês têm uma matéria que chama sistemas supervisórios, e os sistemas supervisórios você vai ter que desenhar um sinótico, né? Deixa eu até abrir um desenho aqui. Você vai ter que abrir um sinótico, por exemplo, de uma empresa, de uma indústria, e automaticamente, deixa eu estar abrindo até o PowerPoint dele aqui. Vamos ver aqui certinho. Isso. Ele projeta nota tela. Deixa eu mudar o esquema aqui só um pouquinho. Pronto. Então, isso aqui é uma tela de um sistema supervisório, tá? Então, aqui você tem um sistema de destilação, com certeza, tá? Então, essa forma de desenhar, né, o desenho do tanque, do ciclone, do filtro, da válvula, do jeito que está funcionando aqui, isso aqui é uma norma internacional, tá? Que ela chama norma ISA 5.3, tá? Então, assim, qualquer lugar do mundo, né, o desenho de um tanque é o desenho de um tanque, né? O desenho de um silo tem o formato de um silo, tá? O desenho de válvula tem o formato de válvula. Então, isso aqui é uma coisa padrão, tá? Então, assim, digamos que isso na década de 80 ou antes da década de 80 não existia, logicamente, os sistemas supervisórios, do jeito que a gente conhece hoje, as coisas eram bem mais singelas. Então elas seguiam exatamente o formato que a gente via exatamente no desenho de papel de prancheta, tá? Bom, aí o que acontece? Com o advento dos sistemas supervisórios, né, do sistema SD-CD também, que no início, lá no final da década de 80, eu cheguei a trabalhar, começou a ter essa interação da norma ISA 5.3 exatamente com a parte computacional, né? Porque antes, quando você via no desenho, você não tinha a posição, por exemplo, assim, verde aqui, ó, que eu estou mostrando no desenho, que era ligado, né? Essa válvula aqui está fechada, tá vermelha, essa válvula está aberta, tá verde, tá? Então não tinha essa interação, essa interatividade, a coisa era bem cruzona, tá? Era bem igual eu mostrava para vocês, né? Quando você tinha o painel aqui, ó, tá vendo, ó? Painel, isso aqui eu lembro claramente quando eu trabalhei no final da década de 80, né? Quando eu estava no Porto de Tubarão, exatamente lá em Vitória, o painel era exatamente singelo mesmo, né? As coisas funcionavam e tal, não tinha problema nenhum, não. Tá? É lógico que isso aqui está em desuso, mas tem uma utilidade muito grande quando você precisa de garantir exatamente a confiabilidade, né? Acabou a energia elétrica, deu um problema no sistema operacional do computador, a parte física tem que funcionar certinho, né? Que dá o exemplo dos painéis mais antigos, né? E hoje, quando você encontra exatamente o sistema supervisório, né? Que é muito mais interativo, bonito, fácil de acessar, então houve uma espécie de uma misturada, tá? Que é a misturada do sistema supervisório
com a aplicação da norma ISA 5.3, que é o de desenhos, e a ISA 5.1, que é essa que está escrita aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma mistura das duas normas aqui, ó, tá vendo? Aqui está escrito LN, então você tem que saber o que é um LN, tá? Aqui está escrito TT, PT, então a gente vai aprender na ISA 5.1 o que quer dizer essas nomenclaturas aqui. E o que existe exatamente, eu vou só fazer um comentário, né, porque a apostila é muito grande nessa parte, de como é que funciona a norma ISA 5.3, que é desses desenhos aqui, tá? Deixa eu trocar de tela aqui. Na verdade, eu acho que vou até mandar a tela para lá. Bom, então aí no capítulo 11, nós encontramos aí fluxogramas industriais, tá? Então, o fluxograma, né, o objetivo é mostrar o processo industrial, né, onde são indicados os principais equipamentos que acompanham o processo e todas as suas interligações particulares, tá? Então, do mesmo jeito que numa indústria você pode encontrar os diagramas elétricos, os diagramas civis, a parte sanitária, você também encontra também o sistema nervoso, que é o diagrama de instrumentação, tá? Aí você tem o diagrama de instrumentação, que ele é da 5.3, e o diagrama de instrumentação, que é da 5.1. Tá? Primeiramente, a gente vai começar com a 5.3. Então, o que apresenta esse diagrama de 5.3? Parece os equipamentos fundamentais para a industrial: britador, moinho, peneira, elevador de canecas, tanque, motobomba, válvula de bloqueio, tá? São todos os equipamentos que parecem. Isso aqui, ele obedece ao Instrument Society America, que chama a norma ISA, é uma norma mundial, onde todo mundo segue exatamente esses desenhos, essa nomenclatura, tá? Então aqui, ó, o desenho de fluxograma é o primeiro a ser desenvolvido na implementação e reforma de uma planta industrial, tá? Então, ninguém, apesar de a parte civil construir a parte física mesmo, a parte de edifício, a parte elétrica, de como é que vai passar, a parte de instrumentação é a parte que vai permitir com que a civil dê o primeiro passo, tá? Então, primeiro você tem que fazer a parte de projeto, assim, ó, eu preciso disso aqui, aí vai pegar cada desenho de cada bloquinho lá para poder esquematizar onde é que exatamente vai ter a parte de sustentação, qual que é o tamanho dessa correia, né? Você vai ter que mudar o terreno e tal. Então, isso tudo primeiro foi feito na planta industrial da 5.3. Aqui tem uns, só para fazer um comentário, esse capítulo 11, ele é um capítulo muito grande, inclusive eu nunca explorei ele em prova, porque, na verdade, eu sempre dava um trabalho para os alunos seguirem, porque, igual eu falei, eu trabalhei na área cimenteira, tá, que é a área que eu gostei mais também na minha vida. Trabalhei em fundição, conheci pelotização, quando eu fiz pré-operação lá em Vitória, e mexi com o desenvolvimento eletrônico, que foi um grande boom também na parte da minha vida. Então, como existem vários tipos de processo alimentício, farmacêutico, químico, cimenteiro, nossa, cada um trabalha com desenho e existe uma especialidade. Então, uma instrumentação é uma coisa muito grande, tá? Então, o que a gente procura fazer no nosso curso é mostrar que existe aquilo ali, e aí você coloca a apostila aí no smartphone, põe aí debaixo do braço e parte para poder desenvolver o que estiver acontecendo aí. Bom, então, gente, esses desenhos que estão aqui, ó, tá vendo? Linha principal, linha secundária, é igual eu tô falando, você tem que estar na frente de uma planta dessa e começar a encarar a coisa mais ou menos meio na tora, tá? Não existe um curso, vamos aprender as coisas, não. Você, na verdade, você vai seguindo uma legenda e aprende, né, meio, de uma maneira assim, meio trocando pneu, né? Você vai olhando o desenho e vai chegando alguém do seu lado. Então, na verdade, eu tive muita sorte na minha vida, né, que quando eu fui trabalhar lá na Cimento Porta do Itaú, eu tive um mentor, né? Ele chamava Maurício, ele praticamente me explicou tudo, né? Eu era um menino, digamos, 18, 19 anos de idade,
né, cair numa indústria, eu nem tinha ideia de como é que a coisa funcionava como estagiário, e ele teve toda a paciência comigo de explicar como é que as coisas funcionavam. Eu agradeço muito para ele, porque eu tinha feito curso técnico de eletrônica, e eu nem sabia que existia eletrônica industrial a nível de instrumentação e tal, então eu pude ver muita coisa na minha frente, né, aí isso fez exatamente, até me motivou a fazer engenharia elétrica para poder continuar na área certinho. Então esses desenhos aí, gente, igual eu tô falando, isso aqui, não tem jeito de dar aula disso aqui não, isso aqui você pega uma planta, vai olhando e vai copiando as legendas e vai verificando. Essa capítulo 11 aqui, ele é praticamente a norma ISA 5.3, tá? Então aqui tem umas simbologias também, como é que você faz válvula, válvula com ângulo, válvula borboleta, tá vendo? Ó, você vai pegando as classificações, tem os voltos feito de guilhotina, esfera, tá? Então esse tipo de sinalização, de representação, quem trabalha com isso aqui, mexe com manutenção, acaba decorando isso aqui por livre e espontânea pressão. Cai isso aqui muito na prova da Petrobras, tá? Quem quiser fazer a prova da Petrobras, cai uns diagramas desse aí que o cara tem que interpretar o que está acontecendo. Então, se algum dia alguém for fazer uma prova na Petrobras, principalmente prova da CESP, vai ter que estudar esses diagramas aí para poder exatamente encarar algumas questões. Tá mostrando aqui certinho. Bom, aí nessa parte do capítulo aí, do capítulo 11, a gente tem aqui vários desenhos traduzidos da norma ISA 6.3, o que é um abafador, o que é um acionador elétrico, é um motor, né? O que é uma turbina de ar, a simbologia, né? Correia transportadora, correia de placas, alimentador vibratório, isso aqui é simbologia que vale aqui e vale em qualquer lugar do mundo. E aí, no final dessa apostila aqui, no final desse capítulo, tem vários desenhos, tá vendo? Nem eu sei todos de cor, eu sei a maior parte, tá? Mas mesmo assim eu ainda tenho que, às vezes, consultar alguma coisa que eu não consigo verificar. Então, depois que você olha todos esses desenhos aqui, né, depois que terminou, tá tudo em ordem alfabética aqui, ó, tá vendo? Tripla e tal, até chegar na parte teórica. Então, tá vendo? Ó, acionador de turbina a gás. Então, aquele desenho da norma ISA 5.3 que está aqui, opa, o desenho dele que está aqui, o desenho dele que está aqui, ele tem o seu respectivo, né, a sua respectiva explicação exatamente na forma de foto e na forma de explicação na forma de texto, tá? Porque muita gente pode falar assim, ó, eu olhei isso aqui, mas eu não sei o que é um absorvedor, né? Eu não sei o que é um acionador, que é o motor. Então, depois que termina essa parte dos desenhos, ele vai aqui exatamente uma parte de texto com fotografia, explicando muita coisa, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? O que é um alimentador vibratório? Aí tem o desenho dele, explicação dele, como é que faz, alimentador de placa, tá vendo? Alimentador de correia. Então, é um capítulo que eu falo para vocês o seguinte, você dá uma olhada, eu dava quando eu leciono normalmente, né, no curso de instrumentação, e o que eu faço? Eu dou um trabalho para os alunos explicar um processo industrial associado à norma ISA 5.3, 5.1. A gente pode até verificar se a gente coloca esse trabalho aí, vamos amadurecer a ideia que vai acontecer. Mas é bastante legal, principalmente quando você tem uma turma que você tem alguns que trabalham em indústria, porque a gente divide os grupos aí e o cara que trabalha na indústria, ele começa a explicar para os outros como é que a coisa funciona. Nessa turma aí, quem é que está trabalhando na área industrial? Como é que é? Vamos verificar aí, ó. O Diogo, eu acho que é desenvolvimento eletrônico, né, Diogo? Desenvolvimento, na verdade eu trabalho com desenvolvimento de software, eu estou na Petrobras. Mas eu tenho essa formação técnica de eletrônica também. Você está fazendo o que? Sistema supervisório lá? O que você está fazendo lá? Lá eu desenvolvo um sistema que chama GOM, Gerenciador Otimizador de Movimentação e Mistura. É otimização de mistura de componentes na planta. Que software que você usa lá? A gente desenvolve em Java.
Ah, você usa JavaScript? Não, Java mesmo. A gente Java desenvolve Java, C Sharp, Ah, ferramentas .NET e Java. tá. Legal. É porque eu tô fazendo um aplicativo das aulas, né? Lá no para jogar no Moodle, né? Eu vou até mostrar aqui de curiosidade. Tá vendo? Eu tô fazendo, eu desenvolvi ele em Java. Tá vendo aqui, ó. Um programinha em Java aqui e tal. Aí eu tô terminando, que aí, aqui, tá vendo? Isso que seria a tela mais ou menos que eu tô desenvolvendo, tá vendo? Ele randomiza não só os valores do resistor, da tensão, se é pico a pico, corrente. Ele randomiza um monte de variáveis aqui, né? Tem um circuito aqui. Aí o aluno digita o valor aqui da corrente, por exemplo, aqui, né? Colocou 34, ele errou, né? Para comando enviar, ó, a resposta é 0,81. E aí depois vem a resposta aqui, tá vendo? Ó? Tô fazendo esse aplicativo para jogar isso dentro do Moodle, tá? Então é só uma questão de curiosidade. Não dá para ter um benefício ao qual eu acho que todos nós temos direito, né? Mas esse aí é JavaScript mesmo, esse aí não é Java. Esse aqui é JavaScript. Java puro é mais assim, eu diria, é mais estruturado um pouco do que JavaScript. Na verdade, JavaScript é outra linguagem, não é Java, né? Eles deram o nome de JavaScript, mas o código em si não é Java. Java é muito parecido com C. Exatamente. Só que é um C com orientação por objetos e herança, polimorfismo, aquela coisa toda lá. Uhum. Mas é questão só de curiosidade mesmo. Vamos ver outra aqui. Douglas. Olá. E aí, você trabalha em alguma industrial, assim, só para eu saber? Eu sou estagiário, na verdade, mas é em área industrial. Só que Em lá eu que? trabalho com robótica. Tá Simulação robótica. tá na Fiat lá, assim, mais ou menos? É na Comal. Ah, na Comal. Ah, Isso, tá. eu trabalho na equipe que fazem a programação offline dos robôs, no ambiente de simulação virtual. Ah, tá. Então, na verdade, o seu serviço é mais individualizado naquela parte, não é um processo industrial, né, que tem sala de controle. Na verdade, você tem um monte de interface homem-máquina, né? A área de produção automotiva é mais ligada a essa parte assim. Ok. Isso mesmo. Luiz Henrique. Oi, Você tá na área industrial? O que você está arrumando a vida? não, eu trabalho com equipamento biomédico, não é industrial não, é mais Manutenção ou delicado. desenvolvimento? Oi? Manutenção ou desenvolvimento? Manutenção, Ok. Qual empresa que é? NEOS, chama NEOS Indústria e Tecnologia. Entendi. Ok. Rodrigo. Eu dou aula de... Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Eu dou aula de aprendizagem em robótica com aqueles kits da Lego. E em algum lugar ou é particular? É uma instituição, na verdade, filantrópica. Ah, tá. Entendi. E aí depois você vai ter que correr atrás de um estágio, né? Com certeza para ver essa parte aí. Não, mas eles aceitam porque é filantrópico a instituição, né? Mas é contrato normal. Ah, tá. Então você vai colocar isso como estágio mesmo certinho, né? Sim. Ah, beleza, tranquilo. Stephanie. Não trabalha na área ainda. Nem que tá no áudio. Vinícius. E aí, Vinícius, o que você tá arrumando a vida? Tá arrumando nada. Tô parado. Oswaldo, você trabalha onde? Esqueci. Sauber Luiz. No momento estou desempregado. Não, você foi por causa da Covid? Você foi por causa da Covid, Sauber? Foi por causa da Covid? Eu já... Não, ah, tá. Então, beleza. Bom, então o que acontece é o seguinte: então, normalmente eu sempre dava um trabalho, né? Por exemplo, no último semestre, o pessoal da mecânica, eu dei 4 trabalhos porque tinha 4 alunos. Um trabalhava na área de produção, outro mexia na área de
galvanoplastia, pô, foi um negócio bastante interessante. Então, como esse ano também aconteceu essa parte também do Covid, né, então vamos partir justamente que vai verificar. Então, gente, então aqui nesse capítulo 11, ele está totalmente interligado, tá, com as explicações que tem. Então você tem o diagrama da norma ISA 5.3 lá e depois vem a explicação com desenho e fotografia do que está acontecendo, tá? Então isso aí serve como material de consulta para vocês. Então é muito gigante esse negócio. Isso aqui realmente, quem estiver trabalhando aí vai verificar. Aí seria interessante você ficar estudando, porque realmente passar esses itens aqui não tem muito fundamento, não. Na verdade, eu posso falar para você que 1/7 dessa apostila de 600 páginas são quase 200 páginas só da explicação desse capítulo 11. Ele é muito grande, esse capítulo. Então, foi um trabalho que foi sendo feito ao longo do tempo lá, ficou muito legal. Aí, tá vendo? Mas vamos direto ao que interessa, que é o capítulo 12. Tá? Passando só para mostrar o vídeo, ficar como é que é e tal. Silo, peneira vibratória e tal. Vai indo certinho. Vamos. Opa. Rede rotadora. Elevador de canecas. Bom, então aqui, ó. Aqui tem o que seria um diagrama da norma ISA. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um diagrama de uma fábrica de cimento. Tá vendo? Ó? Então esse aqui foi mais ou menos o primeiro projeto que teve. Então é o que eu tô falando para vocês, ó. Cada itemzinho desse que tá aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é silo, isso aqui é peneira vibratória, isso aqui é triturador, acho que isso aqui é de martelos, né? Ou de lobos, não sei. Ele tem a explicação dele lá em cima, e na explicação dele em cima ele explica o que ele faz, tá vendo? Ó, isso aqui é o filtro eletrostático, isso aqui é uma grelha, isso aqui é um forno rotativo, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é uma visão, digamos, bem geral, né, de como é que é o funcionamento de uma fábrica de cimento, tá? Então, para você entender isso aqui, logicamente, o ideal é que tenha alguém que trabalha lá dentro, que ele vai te explicando para você como é que funciona o processo, tá? Então, esse documento, não é para fazer um comentário, existe o departamento de arquivo, né, os arquivologia, o pessoal de arquivo, né, o pessoal que é responsável exatamente de segurar essas plantas, né, se for uma empresa organizada, né, então tem esse departamento lá, a pessoa tira o xerox, manda imprimir esse determinado documento, tem esse controle para poder exatamente a empresa funcionar. Então, só para explicar como é que funciona praticamente uma fábrica de cimento local, porque as duas são praticamente quase iguais, a maior parte do processo é quase tudo igual, só troca exatamente a parte final, né? Então você tem aqui o sistema de britagem, né? Você explode lá uma determinada serra, então aquilo que a gente chama de brita, tá? O engenheiro de Minas, tá? Ele sabe que aquilo é um calcário próprio para fazer cimento, ele sabe que aquilo é um calcário bom para fazer cal virgem, tá? Então o engenheiro de Minas é o cara que sabe extrair exatamente do ambiente, seja ele de uma serra, de uma terra, ele estudou para isso, então ele falou, ó, você tem que explodir aquele pedaço ali, né, ali tem um feixe de material que consegue ser feito. Então, no caso, quando eu entrei na Cimento Porta do Itaú, isso aí foi ali na cidade de São José da Lapa, perto de Vespasiano, né, então, aí o que acontece? Foi em 88, né? Foi em 88 que eu entrei. E aí tinha uma serra gigantesca lá, né? E todo dia dinamitando e destruindo exatamente o pedaço da serra lá para pegar esse calcário, né? Aí ele vinha aqueles caminhões fora de estrada, né? Os caminhões de fora de estrada, a roda dele é maior que quase a casa da gente, né? De tão grande que é o negócio. Tá? Ele carrega com as toneladas de calcário, né? Brita, para ser mais exato, né? Calcário, jogo no moedor. Onde eu trabalhei não era esse de moedor, não, era no moedor do tipo pêndulo, né? Essas rochas caíam,
uma espécie de um funil assim, ó, e lá embaixo tinha uma espécie de um pêndulo que ficava vibrando, aí batia e quebrava, né, fazia esses blocos de tamanho extremamente gigantesco ficar pequeno. Gente, quando a pessoa faz o curso técnico de mineração ou engenheiro de minas, não existe o sistema que pega a pedra, a rocha e transforma entre pedra e já sai pó, não. Ela pensa em pedra grande, aí existe um determinado formato, ou melhor estudo, ela vai lá, diminui o tamanho, a outra vai lá, começa a quebrar, então tem que passar por vários moedores até ele virar pó. Tá? Então não existe o moedor que pega o bloco inteiro e transforma em pó, não. Ele vai, pega um grande, diminui o tamanho, só fracionando automaticamente esse calcário, tá? Então aqui tem um processo que ele pega aqueles blocos grandes, depois faz ficar pequenininho, já cabe na mão, aí depois ele é triturado aqui de novo, cai nessa peneira, tá? Aqui tá de lado, mas aqui o material cai aqui, se ele estiver bem moído, ele já vai para um processo exatamente de armazenagem, é uma espécie de rodízio, né? O pessoal chama aqui. Quando ele passou direto, ele vai lá, moe de novo, aí ele mistura com argila, mistura com alguns insumos lá, que é a matéria básica para poder fazer o cimento. Só uma curiosidade bastante do cimento, o cimento ele já tem mais de 200, 300 anos de sua invenção, né? E hoje existe o que chama-se cimento Portland, né? O cimento Portland é exatamente o certificado que o cimento ele tem aquela equação perfeita que faz o cimento ser essa cola, né? O que o cimento é uma cola. Ele cola tijolo, ele cola material, tá? E o interessante, gente, que nenhum produto até hoje no planeta conseguiu substituir o cimento, tá? É uma coisa, não entende esse negócio, né? A argamassa é outra coisa e tal, mas assim, substituir o cimento ninguém não conseguiu ainda não, tá? Foi feito e podem tentar mudar os materiais lá tal, mas assim, econômico e do jeito que ele é produzido, ninguém conseguiu derrubar o cimento. Ao contrário, por exemplo, do petróleo. Petróleo você não pode usar ele, você vai lá e você usa álcool, você usa etanol, tá? Mas o cimento, ele é insubstituível, e tanto que ele é um dos produtos mais vendidos no planeta, tá? Talvez o pessoal não acredite, mas assim, na década de 90, o produto que mais vende no planeta é água. Tá? Água, né, eu tô falando a nível de minério, tá? Aí o que acontece? A água era o produto que mais vendia no planeta, e até hoje, com certeza, a água que mais vende. Depois era o cimento, depois que era o petróleo, tá? Porque o petróleo pode ser mudado dentro da situação, mas cimento não tem como, não. Bom, aí o material, uma vez ele sendo estocado, né? Isso aqui, gente, pode ter quilômetros de estoque, né? Então aqui mostra exatamente que o processo de uma faca de cimento, ele não é um processo em batelada, né? Ele tem processo, vai lá, estocou. Depois que estocou, vai lá, moe, mistura mais um pouquinho, tal. Aí tem os exames, né? Você pega um amostrador aqui, que aí leva lá para o pessoal da química para verificar se a mistura que foi feita aqui dá para gerar uma boa reação química. Aí armazena lá no silo, né? Então, olha que detalhe interessante. Cada equipamentozinho desse aqui tem uma instrumentação. Tá vendo? Ó, esse silo aqui, ele tem o quê? Ele tem ponte Winston, que vai ter exatamente estanguejo, que estanguejo vai configurar exatamente a célula de carga, que a célula de carga vai pegar o peso do silo, vai transformar aquilo que é na altura do nível de material estocado, né? Aqui você tem uma grelha para secar a umidade dessa mistura, então logicamente vai ter termopar lá dentro, que vai ter um controle de temperatura. Então, cada carinha desse aqui que vocês estão verificando, existe uma instrumentação gigante na parte dele. Tá? E aí, uma vez que esse material é estocado, ele é seco, né? Aí ele é cozido nesse forno rotativo aqui, tá? Então ele começa aqui girando aqui. Isso aqui tem uma inclinação que o material vai rodando, 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 até chegar aqui no final. Ele entra aqui com 700, 800 graus, sai aqui com uns 1250 graus. Transformado automaticamente esses materiais aqui no clinker. Então o que sai aqui é clinker. Clinker mais alguma coisa vira cimento. Clinker com outra coisa vira cal virgem para poder ser utilizado aí que você compra no depósito de construção, tá? Aí você tem um elevador de canecas, o negócio produz, né? E aí faz a parte de sacamento e vai embora. Mas isso é igual eu falei, isso aqui é só para ter uma ideia da importância da norma ISA 5.3. Então,
Caso você venha trabalhar um dia numa automatização industrial, utilizando um sistema supervisório, no caso da escola, ela utiliza o Ellipse E3, né? Você tem o InTouch, você tem o iFix, você tem vários softwares nessa área ali. O objetivo é exatamente isso, você pegar partes da indústria, né? Então aqui tem um pedaço, né? Esse pedaço aqui que é exatamente introdutório. Então você faz uma tela disso aqui, e aí quando o cara clicar, ele vê isso aqui num zoom maior, num zoom mais detalhado, qual é o motor, né? Qual que é a parte da chave, qual que é o sensor, se tem pressostato, se não tem. Então assim, cada equipamento desse aqui vai possuir uma subtela muito mais sofisticada que esse parâmetro tem aqui. Tá? Então, o objetivo da norma ISA 5.3 é você ter uma visão geral de instrumentos de como é que uma fábrica funciona. Nesse caso aqui, essa fábrica de cimento foi colocada numa tela única. Tem processos que ele pode gastar, por exemplo, tem uma que eu tenho, está até lá, tá lá no laboratório do Instituto, e são 16 páginas, e ele representa exatamente um alto forno de uma mineradora lá do Pará. Então isso é colocado automaticamente, dependendo de impressão, para poder verificar isso, tá? Então, tá aqui uma visão singela, porém é muita documentação que é feita nessa parte do projeto. Perguntas? A Stephanie falou, a Covid estragou os planos para 2020. Não, sem comentários, né? Gente, sinceramente, sem comentários. Aí, gente, comentários aí em relação à norma ISA 5.3, porque eu já estou querendo ir para 5.1, que essa é mais demorada. Essa eu tenho que explicar bem lento. A 5.3 é só para ter uma ideia mesmo, gente. Zolber, tranquilo. Nenhuma pergunta a mais, gente? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então tá. Então agora... Vamos colocar agora, então, ó. O outro detalhe interessante, nesse desenho que está aqui, e tem uns números aqui, ó, número 1, número 2, número 3, aí depois vem uma explicação aqui de cada item, sabe? Isso aqui foi um trabalho feito pelo pessoal lá de Congonhas, eu até coloquei aqui na possível, porque foi tão legal o trabalho deles que eles mostraram como é que faz cimento, tá vendo? Ele mostra aqui o processo, vai colocando o item, colocou foto, exatamente do caminhão fora de estrada, tá vendo, ó, correia transportadora, tá vendo, ó. Eles fizeram um trabalho até legal. Tá vendo? Mostrou como é que faz o cimento, tá vendo, ó. Você pega a argila, a areia e o minério de ferro junto com a parte do calcário lá, tá vendo, ó. Apesar de isso aqui ser da área de mineração, né, a área cimenteira não utiliza desse jeito aqui não, mas é uma bem próxima e tal, mas valeu a pena, sabe? Eu quis inclusive ficar, tá vendo? O tipo de moedor, tá vendo? Esse tipo de moedor de bolas, tá? Então a pedra vem aqui, ele dá essas bolas que estão aqui, ó, que são soldados na carcaça aqui, ela consegue pegar uma bloca grande e transformar em menor, tá vendo, ó? Aqui é a parte exatamente de estocagem, tá vendo, ó? Isso aqui consegue ficar um mês sem extrair material da natureza até acabar o processo aqui. Inclusive a maior redoma da América do Sul, referente exatamente a estoque para produção de cimento, é ali das Minas ali de Pedro Leopoldo. Tá? É uma coisa fora do normal, como é que é feito o armazenamento daquilo ali. Tá? Aqui está mostrando como é que é feito, tá vendo? Ó? A correia transportadora vem aqui e ela começa a despejar, fazendo esse círculo aqui, ó. Então, para gastar isso aqui tudo, ó, demora alguns meses, né? Se tivesse tudo cheio, né? Então, na verdade, que assim, a gente vai depositando aqui, vai tirando o mais velho e vai produzindo tudo aí. Isso aqui é o forno rotativo, ó. Tá vendo? Ó? Então, material, aqui tem o silo, né? Mas cai material aqui, ele esquenta, e isso aqui começa a girar. Isso aqui tem mais de 100 metros, esse cilindro aqui, ó. Então, imagina esse cilindro girando aqui, tem vários suportes aqui, tem vários motores
muitos redutores aqui também, ó, que põe esse negócio girando, então esse material ele fica rodando aqui, ó, e ele demora, sei lá, um certo tempo para sair desse ponto até chegar no final. Tem uma inclinação aqui pequena, onde esse material ele vai girando. Então ele vai caindo, ele vai indo, rodando, rodando. É como se estivesse exatamente misturando, tá? Esse forno rotativo aqui. Uma curiosidade interessante desse forno rotativo aqui, que é o seguinte, fica uma câmera, tem alguma câmera em algum lugar aqui, ela fica filmando a carcaça desse forno rotativo aqui. Então ela fica filmando desse ponto aqui, vai e volta. Quando no desenho, deixa eu até colocar uma velocidade aqui só um pouquinho. Opa. Peraí. Não. Ué, não tá funcionando o negócio? Por que não tá funcionando? Ó, tá funcionando. Aqui, bom, o que eu vou mostrar é o seguinte. Aí, quando existe um minúsculo furo, né, digamos, nesse forno aqui, a câmera pega essa variação. Ela pega um biquinho, né? Do lado dela tá mais frio, né? E quando tem um minúsculo furo aqui, ele incide maior aumento de temperatura. E quando dá um negócio desse aqui, eles param o processo na hora, porque isso aqui vai arrebentar tudo. Aí demora quase 36 horas para resfriar esse forno, entendeu? Para lá achar o ponto, aí vai vir um pedreiro mesmo, o pedreiro vai lá e acimenta, porque usa tijolo refratário aqui dentro, né? O tijolo refratário é bem frágil, tá? Então ele, de tempos em tempos, tem que fazer essa manutenção periódica aí. Bom, aí depois vira o processo, tá vendo? Ó, tem separação de partículas também, muito legal também para poder discutir. Bom, então tranquilo. Então vamos ver agora o que é a norma ISA 5.1. Gente, tudo que nós aprendemos lá, ó, termopar, placa de orifício, a gente verificou sensor de temperatura, sensor de pressão, todos eles existe uma simbologia. Né? É uma simbologia para você poder interpretar de como é que as coisas são feitas para ficar exatamente uma melhor compreensão. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos mais discutir o detalhe da nomenclatura e depois a gente vai fazer uns projetinhos de um sistema desse aí com certeza. Tá? Pode parecer um pouco meio chato agora, mas a gente resolve isso aqui de uma maneira bastante rápida. Primeiro, essa tabela aqui é uma tabela mundial. Tá vendo? Ó? Ela vem aqui da letra A até a letra Z. Né? Só para vocês terem ideia, no concurso que eu fiz aqui para o Instituto, meu concurso é de Ouro Preto, eu escrevi essa tabela toda na minha prova lá, quando eu tive que resolver uma questão de cimentação, até o cara corrigiu a prova, falou assim, cara, nem eu conheço aquela tabela toda, como é que você colocou ela? Eu falei assim, é para você ver aqui como é que eu estudei a situação. Ele ficou impressionado com esse aspecto aqui. Essa tabela aqui, gente, ela é mundial, tá? Ela determina exatamente a variável a ser medida, o tipo de instrumento e a sua qualificadora, tá? São praticamente 3 situações que você tem que saber aqui. Então, as variáveis que você tem que saber na indústria tipo de variável de análise, de queima, condutividade elétrica, densidade, tensão, vazão, comando. O comando não é uma variável, na verdade é um acionamento, né? Corrente elétrica, potência, nível, umidade, pressão, radioatividade. Então, assim, essas aqui são 26 variáveis que são interessantes na utilização dos processos industriais. Dos equipamentos que nós estudamos 4. A gente estudou os sensores de pressão, sensores de vazão, de nível e temperatura. Eu ensinei para vocês 4. Tá? Então, a variável viscosidade, ela é típica de indústria petrolífera, então não é comum. As 4 que eu falei para vocês, ela tem em qualquer lugar do mundo, com certeza. Agora, as outras aqui são respectivas, entendeu? Tem lugar que tem lugar que não tem. Tá? Tem lugar que você tem que saber potência, então, outro lugar você não precisa saber. Tá? Bom, então de posse dessas letras aqui, existe essa outra tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ela
ela praticamente dá todas as combinações possíveis de instrumentos que existem, pode existir numa indústria, tá certo? E ela funciona exatamente desse detalhe aqui. Por exemplo, vamos colocar a parte de pressão, que é a que a gente conhece melhor. Então, tá aqui, ó, por exemplo, pressão. Então, com a pressão você pode ter PD, PF, PJ, PAH, PAL, PSH, PSL. Opa, PSL aqui, deu aqui. O que quer dizer, por exemplo, a primeira letra? A primeira letra é a variável, tá? Então tá aqui, ó, pressão, vem de pressures. E o D é um diferenciador, tá? Então aqui é pressão diferencial, tá? O F seria exatamente razão. Então, é diferencial da pressão, razão da pressão, varredura da pressão, tá? Então, os equipamentos, eles possuem esses classificadores. Por exemplo, aqui outra de pressão que a gente vai verificar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui um PIC. O que é um PIC? É um controlador indicador de pressão. O que é um PC? Controlador de pressão. O que é um PRC? Controlador registrador de pressão. Então, nessas nomenclaturas que você está vendo aqui, ó, por exemplo, ó, PT, transmissor de pressão. PE, o E seria sensor, sensor de pressão. Então, o que acontece? A primeira letra aqui, ela é a variável. É o que bate exatamente aqui na apostila, aqui, ó, tá vendo? Pressão, ó. Então, o que você pode ter a nível de pressão? Você pode ter um indicador de pressão. Tá? O que é o indicador de pressão? Então, I é de indicator. Então, pressure indicator, indicador de pressão. Então, aí, quando a gente vem exatamente nesse desenho aqui, agora vocês estão começando a entender o que eu estou querendo dizer, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um PT. O que é um PT? Não é aquele partido, não, gente. O que é um PT aqui? Pression transmissor. Isso aqui é um transmissor de pressão. Tá vendo, ó? Então, ele é representado por esse círculo que está aqui, ó. O que é, por exemplo, vamos olhar um outro aqui. TT. O que é um TT? Transmissor de temperatura. Então, essa nomenclatura aqui, ela bate exatamente com o que está feito aqui, ó. Olha lá, ó, a temperatura. Vamos ver aqui. Olha lá. TI. Indicador de temperatura. Então, o indicador de temperatura, ele é representado com a nomenclatura TI. Agora, o que é um circuito eletrônico feito com amplificador operacional que vai pegar o sinal do campo e mandar para a sala de controle? Ele é um TT, ele é um transmissor de temperatura. Tá vendo? Ó? Então, aqui pegou todas as combinações, a gente vai fazer alguns exercícios nessa parte aí, para a gente poder esquematizar. Oi, Albert, o que é o N? M? N de navio. N? Não, não tem. Eu não sei porque não tem. Não tem N. Né? N não é. Mas naquele diagrama lá tem um LIN, você viu? L-I-N. Não, mas acontece que o L ali está na terceira letra. Eu entendi o que você quis dizer. Tá? A letra H, L, o M e o N, na terceira coluna, ele tem uma função diferente. Tá? Ele não entra como instrumento, mas ele entra como qualificadora. Isso é uma exceção da instrumentação. Ela, eu acho que era um indicador de nível, era level indicator e um N. O N eu não vi aí nessa tabela. Se fosse H no final seria alto. Se fosse L seria baixo. Se fosse M seria médio. O N acho que seria o médio em alguns lugares também. Tá? Essa parte aí. Ok? Ok. Perguntas aí, pessoal. Faça pergunta aí, por favor. Deixa eu virar aqui, então. Ninguém fazendo pergunta? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Então, olha só. Vamos pegar uns exemplos aqui.
eu queria que o pessoal olhasse para essa tela aqui e se pudesse no smartphone abrir a apostila e olhar a tabela, ficaria legal, tá, gente? Porque aí a gente consegue trabalhar das duas maneiras. O que que é um FE? O que que é o F na tabela? Dá uma olhada aí, gente, na tabela. O que que é F? F vem de flow, né? Flow. Ah, Flow é vazão, né, gente? Então, a primeira letra é sempre a variável, a análise dela, o que está acontecendo. Então, A de análise, B de queima, tá? D de densidade, F é vazão. A segunda letra é o que o instrumento é. Então, o que que é um FE? O E não é elemento primário que está escrito aí? Certo, gente? Não é elemento primário? isso. Então, elemento primário é a mesma coisa de sensor. Então, o que que é um FE? É um sensor de vazão. O que que pode ser um FE? O FE pode ser uma placa de orifício. Ele pode ser um venturímetro. Ele pode ser um tubo de pitot. Ele pode ser um medidor eletromagnético de vazão. Ele pode ser um vertedor. Ele pode ser uma calha de parcho. Então, olha só. O ato de você chamar um instrumento de FE, ele pode ser um monte de coisa. Depois a gente vai entender as exceções, porque um pode ser e não pode ser o outro, tá? Para a gente poder discutir esse detalhe. Então, o FE tá ali, ó, sensor de vazão. Tudo aquilo que a gente aprendeu do sensor de vazão pode ser representado pelo FE, tá? Vou olhar um outro aqui, ó. Indicador de vazão. O que que é o indicador? Pessoal, só cortou o áudio para mim aqui ou cortou para todo mundo aí? Pra mim travou aqui. Acho que foi lá no Elbert, então. Albert saiu? Eu acho que ele caiu lá, cara. Eu, hein? Continuou gravando. Eu acho que a gravação é lá no servidor, né? O detalhe é o seguinte, para ele voltar, quando a gente está entrando, alguém tem que autorizar a entrada, né? Para ele voltar, não sei se vai ser suave. Eu acho que quem cria não precisa pedir autorização, não. Na segunda vez que eu entrei, não, na outro Meet lá, não precisou nem pedir autorização, não. Entendi.
E agora? E agora? Agora sim? Tá, beleza. Gente, deu um pau doido aqui, travou e tal. Bom, vamos continuar então. Eu tava aqui, na hora que deu o sincronismo, escreve aí no chat aí. Eu tava explicando isso aqui, não tava? Então, beleza. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, então. Então, conforme eu falei para vocês, a primeira letra é a variável, tá? Então, a variável industrial que a gente comentou. E o segundo ou o terceiro, tá? Uma parte da vez o terceiro também inclui. Ele também pode ser um equipamento duplo, tá? Então, vamos ver, nesse caso aqui, pegar um outro exemplo aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, PIR, PIR. O que é um PIR? Então, P é Pression, Indicator, Registrator. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Registrador, indicador de pressão. Tá vendo? Ó? Então, a gente sempre lê de trás para frente, exceto quando tem o H, o M e o L, tá? Então, o H, M, L e o N, tá? O N menos situação. São variáveis que você deixa um pouco para lá, tá? O H, principalmente, é o mais complicado que tem. Mas, no geral, normalmente é desse jeito aqui mesmo, tá? Então, vamos ver aqui um outro que está acontecendo aqui. KI. Então, I é indicador, né? Indicator, e K seria relógio, clock, né? Então, vai acontecer o seguinte, clock com K. Então, vai acontecer indicador de tempo, é um totalizador, tá? De eventos. Bom, então, o que acontece? As combinações estão todas aqui, tá? Pode parecer meio complicado isso aqui, gente, mas à medida que a gente vai fazendo os exercícios aqui, a gente vai fazendo a discussão, você vai ver que o negócio fica muito, muito óbvio, muito fácil também, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Essas observações que estão falando aqui é exatamente o que eu vou explicar aqui na aula, tá? Aí, tá vendo o detalhe aqui do H e o L, tá vendo, ó? Duplamente indicados, tá vendo, ó? São o que eu estou comentando para vocês aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, a primeira letra é a variável, a segunda e a terceira normalmente é o instrumento que está acontecendo. Todo instrumento, agora vamos direto para as figuras aqui, ó. Todo instrumento, ele é representado com um círculo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o número que está embaixo aqui, gente, vocês se esquecem, tá? Depois eu vou explicar para que serve esse número aqui, ó. Mas aqui tem um TE. Então, olhando aí na tabelinha aí, gente, o que quer dizer TE? Responde aí para mim, vamos ver, junta aí. O que é TE? Lá olhando pela tabelinha. O sensor primário de temperatura. Então, ó, sensor de temperatura. Isso, a Usalva falou, sensor de temperatura. Então, um círculo com TE dentro dele pode ser um termopar. Pode ser um PT100. Pode ser um bimetálico. Pode ser um bulbo de gás. Entendeu? Então, essa matéria, ela tem muito assim, pode, não pode. É ou não é. Então, o que eu tô querendo falar para vocês, então, aquele T ali pode ser um desses caras que eu falei para você. Aí você fala assim, olha, como é que eu vou saber qual que é? Não é? Vamos aguardar que a gente vai descobrir isso com certeza. Tá? Então, assim, os instrumentos que são colocados no campo, no meio da sujeira lá, eles são um círculo puro. Quando você coloca um instrumento que é colocado no painel, aí ele tem um risco na parte central, tá? Então, quer dizer, por exemplo, esse aqui, círculo com um risco aqui, quer dizer que isso aqui é um instrumento colocado no painel 1. Quando tem dois riscos aqui, é o painel 2, tá? Então, vamos pegar de novo lá o PowerPoint do cara aqui, ó. Deixa eu pegar, opa, só um pouquinho que eu vou ter que acessar meu pendrive aqui, só um pouquinho. Tarará, meu pendrive. Cimentação. 2015. Isso, tá aqui, ó. Vou botar meu PowerPoint aqui. Ué, o computador tá com uma zica meio doida, viu? Ô, louco.
Abriu. Então, por exemplo, aqui, ó, essa figura que está aqui, ó, isso aqui é um painel, tá? Isso aqui, digamos que está numa sala. Se você tiver um outro painel desse, mesmo dentro da sala, mas ele não está unido aqui, então isso aqui podia ser chamado de painel 1 e o outro ser chamado de painel 2. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, isso aqui, né, nessa parte da indústria, isso aqui seria o painel 1. Nada te impede de ter da parte aqui de trás aqui um outro painel, ele é chamado de painel 2. Então esse aqui é o painel 1, esse aqui é o painel 2. Então, ou seja, esse círculo com risco aqui pode ser qualquer um desses instrumentos que estão colocados aqui, qualquer um desses registradores que estão aqui, qualquer um desses indicadores que está aqui, ó, tá? Qualquer um deles aqui pode ser representado com o quê? Com exatamente um círculo com um risco, tá? Se você tiver dois painéis aqui, um desse aqui e o outro atrás ali, esse aqui recebe o círculo com risco com a declaração lá em cima. Se você tivesse o outro lado, seria um círculo com dois riscos. Então, pessoal, como é que eu representaria, então, faz de conta que esse indicador que está aqui, ó. Ué, eu não mandei para vocês, não estão vendo nada, né? Vocês não estão falando nada para mim aqui, né? Vocês têm que me ajudar aí, gente. Eu vi aqui, ó. Né? Eu estou explicando agora que eu estou vendo que eu não estou mandando nada. Não, mas tá dando para ver o painel aqui no PowerPoint. Ah, tá. Agora, né? Antes não estava dando para ver, não, tava? É. Então, Tava gente... sim, tava sim. Tava dando para ver? Ah, então tá, desculpa então. Então, o que acontece? Vou voltar aqui então. Então, esse cara aqui, ó, que é um círculo com risco, isso aqui é um instrumento colocado na sala, no painel 1 da sala de controle. Então, esse círculo com 2 aqui é no painel 2. Então, eu tô falando, se isso aqui é o painel 1, pode ter um outro painel aqui, ó, isso aqui é chamado painel 1, isso é chamado painel 2. Esse carinha que tá aqui, né, vamos até dar um zoom aqui, ó, tá? Isso aqui é um indicador, tá? Indicador de temperatura. Como é que eu representaria, sabendo que isso aqui é o painel 1, como é que eu representaria isso aqui? Ué, muito simples. Então eu colocaria aqui, ó, TI, indicador de temperatura do painel 1. Tá certo, gente? É só você colocar aqui TI, tá? Porque a gente vai começar a discutir isso aqui agora, quer ver? Olha só. Tá vendo? Vai começar a colocar os nomes dos caboclos aqui, ó. Só um pouquinho. Ah lá, tá vendo aqui, ó? FDI, FR, tá vendo? Tá vendo, ó? FI, a gente vai fazer isso aqui tudo agora. Então, eu tô passando a parte teórica pra gente ir lá para baixo. Então, como é que a gente faria, então, pra gente... Ah, vou fazer uma pergunta. Eu poderia existir um TE, aqui, ó, TE, no painel 2, eu posso. Isso existe? Tem fundamento? Como é que é? O que vocês acham? Eu acho que não tem fundamento, porque um elemento primário tem que ficar lá no processo. Né? Exatamente. Muito bem. Então, assim, o sensor de temperatura, gente, ele fica no campo. Não, se você quer saber qual que é a temperatura da sala de controle, isso não tem nada a ver com o processo, isso tem a ver com a sala. É outra coisa. Tá? Então, assim, o processo, essa parte de instrumentação, ela tem fundamento a sua escrita, ela não é chutada de qualquer maneira, não. Então, o que acontece? Então, o TE, ele só pode existir no campo, tá? Então, vou fazer uma outra pergunta para vocês aqui, ó. Eu posso ter TI no campo? TI no campo? Eu posso ter? Cortou aqui, mas pode ter TI no campo. Eu acho que pode, desde que você tenha um reloginho lá, um instrumento lá para mostrar. Beleza. Você pode ter um TI na sala de controle? Pode. Então tem instrumento que ele é exclusivo do campo. Tem instrumento que é exclusivo da sala de controle. E tem instrumento que ele pode ser tanto na sala de controle como também no campo. Tá? Quem seria capaz de falar para mim um que é exclusivo da sala de controle? Quem seria capaz de falar, ó, isso aí só tem gente que fica na sala de controle? Isso é difícil, porque até controlador tem no campo, né? Controlador tem no campo. Não é o controlador, não.
São pouquíssimos. Registrador? Registrador a papel. Né? Porque o registrador eletrônico ele pode ficar no campo. Ele vai armazenando na sua memória de massa e depois ele manda lá para a sala de controle. Mas o a papel, ele não pode ser colocado numa indústria, senão vai pagar o registro todo, né? Vai ficar aquela lambança toda, né? Então não existe registrador a papel no campo. Né? Nesse aspecto aí. Bom, o que é um círculo do lado do outro círculo? Vou explicar isso aqui. Por exemplo, faz de conta que você tem a seguinte situação. A gente já até discutiu isso aqui anteriormente. Então vamos ver aqui, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, esse caso aqui, ó, o meu PIR, registrador indicador de pressão. Qual que é a diferença de eu colocar, neste caso, um PIR aqui, ou colocar um PI e um PR aqui? Qual que seria a diferença? Aqui eu coloquei PIR, aqui eu coloquei um PI e aqui eu coloquei um PR. Qual que é a diferença de um para o outro? Eu vou chutar aqui, Albert. Eu acho que no de baixo seria 2 instrumentos acoplados por meio de uma interface. No primeiro, poderia ser um único instrumento que tem tudo isso embutido nele. Perfeitamente, é isso mesmo. O de baixo são 2 instrumentos, tanto que o seguinte, o ato ele está coladinho aqui, ele está falando que é um interligado ao outro, que você falou no negócio da interface, que pode ser ou não pode ser, mas está correto o que você falou. Aqui são 2 instrumentos, mas um está coladinho no outro, formando um bloco, como se fosse um instrumento único. Aqui não, é um instrumento único que faz tudo que está o de baixo. Por que isso existe? Porque às vezes a empresa, ela primeiro compra um indicador. Se gerar receita, ela vai lá, gasta um espaçozinho do slot lá e põe o registrador, em vez de gastar o mais caro primeiro. Isso depende do processo da produção, do que for necessário. É exatamente isso aí, certinho. Bom, outra coisa, quando a gente estiver mexendo, porque agora também é comum nós utilizarmos os controladores lotes programáveis e também utilizar as interfaces, né, sistema supervisório. Então, quando a gente estiver falando de instrumentação pura, é o círculo. Quando a gente estiver mexendo exatamente com interface homem-máquina, aí é o círculo com o quadrado, tá? Quando a gente vai mexendo com o sistema supervisório, é esse hexágono aqui. E quando estiver mexendo com um ponto do PLC, acionamento ou não, seria exatamente esse quadrado de lado, né, em pé, junto com o outro quadrado que está aqui, ó, tá? Então, quando a gente estiver fazendo as aulas práticas lá no laboratório, eu vou pegar uma planta para vocês e mostrar exatamente isso de uma maneira bem mais efetiva, tá? Bom, vamos continuar aqui. Linha reta e conexão mecânica ou ligação do processo. Uma linha reta com 2 skins é sinal pneumático, ou seja, sinal de gás. Se eu tenho exatamente o sinal tracejado, ele é elétrico. O sinal capilar, que seria um sinal de glicerina, um diago seria essa reta com xizinho, tá? Se for um sinal hidráulico mesmo, a região com as maiores seria esse, tipo, parece um L aqui. Se for radioativo ou sônico, seria essa senoide no sinal aplicado. E se eu estiver mexendo com rede, seja device net, control net, field bus, seria exatamente círculo com bolinha aqui, tá? Tem umas outras exceções aqui, tudo bem, vamos seguir que isso é normal. Bom, então olha só, um FE é um sensor de vazão, mas se eu desenhar desse jeito aqui, eu estou especificando que é uma placa de orifício. Ou seja, o FE é uma placa, a placa de orifício é um FE. Mas se eu desenhar desse jeito aqui, eu já estou especificando que é a placa de orifício. Tá? Então é uma maneira assim, de você pegar aquele que tem a exceção, você consegue transformar também numa coisa mais evidente do jeito que você achar conveniente. Mesma coisa o venturímetro, tá vendo? Ó, isso aqui é o venturímetro, ele é um FE. Então eu poderia desenhar um venturímetro como um círculo com um FE, ou eu poderia colocar dessa maneira. Se eu colocar dessa maneira, está claro e evidente que é o medidor venturímetro. E do de baixo seria o nosso tubo de Pitot. Tá? Isso aqui eu vou passar depois,
Tá? Vamos ao que interessa, que eu acho que já vai chegar agora. Bom, então aqui tem alguns tipos de aplicação para a gente poder verificar aqui. Então, olha só, como é que eu represento um rotâmetro? O rotâmetro, ele é um indicador de vazão, não é isso, gente? Só que eu coloquei o círculo dentro do processo, tá vendo? Normalmente todos os instrumentos, olha lá, eles são conectados à linha, tá vendo? Ó? Mas nesse caso aqui, como ele está passando por dentro da linha, quer dizer que você está falando que a vazão está passando pelo indicador de vazão, tá? Então, o que é esse desenho aqui? Quem seria capaz de falar que está usando esse desenho aqui? Vou até dar um zoom nele aqui, ó. O que está acontecendo nesse desenho aqui? Quem seria capaz de falar o que acontece nesse desenho? Agora vocês têm que participar, gente. Essa matéria agora é mais participativa. Vou colocar aqui. Eu vou chutar novamente. Eu acho que Acha não. uma placa. Acredito. Uma placa de orifício com um totalizador. Perfeito. Então, agora eu não saberia dizer o que é esse número aí. Não, tá. Vamos explicar então. Esse número, ele é referente ao processo industrial. Isso, por exemplo, o 2 aí pode ser o andar 2, região 5, área 0. Tá? Então, o número que está debaixo da explicação aqui, não tem jeito de ensinar isso não, que isso aí é particular da empresa. Tá? O que eu posso falar para você é o seguinte, isso aqui é um fator determinante para você achar localização, registro, posição, então o número você ignora. Daniel, é exatamente isso. Isso aqui é um quê de totalizador? É um totalizador de vazão, né? Pegando os valores dessa placa de orifício. Então, a placa de orifício está ligada ao campo, né? E aí eu tenho conectado a ela esse totalizador de vazão, e aí ele está totalizando lá. Se aqui estiver passando 5 litros por segundo, então ela está marcando lá 5, 10, 15, 20, 30, 40, do jeito normal está feito aqui. É isso mesmo, tá? O objetivo da matéria é isso, é você olhar para o desenho e ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo. A gente vai chegar a esse nível aqui, ó. Quer ver? Ó, que coisa legal. Tem uns arranjos aqui bem mais sofisticados aqui, ó. Aqui, ó, que bonito. Ó, isso aqui, ó. Daqui a pouco você fala assim, nossa, eu estou entendendo tudo. Você vai entender aqui, ó, tá vendo? A gente vai chegar a isso aqui. Então vamos fazer por partes, então, para a gente não ficar muito assustado, digamos assim, né? Bom, então vamos continuar um outro aqui, ó. Então vamos continuar aqui. Tá. O que tá dando esse cara aqui, ó? Vamos lá. Os outros é para falar também, não é só o Daniel não, viu, gente? Me ajuda aí. E aí, gente, pode falar. Essa matéria é participativa, eu preciso que vocês falem aí. Você tem que olhar e mais ou menos seguindo o WhatsApp, a tabela lá, e vai falando o que tá acontecendo aí. E aí, Douglas, o que é? Parece que é uma placa de orifício, tá acoplada a um registrador de vazão. E aí o de baixo, deixa eu olhar aqui na tabela. R é de... E aí é um registrador de pressão. Então, registrador de vazão e pressão. Isso, então, exatamente. Então, você tem uma placa de orifício, né, enviando sinal. Então, a placa de orifício manda sinal mecânico, né? Então, mandando um sinal, seja uma alavanca, qualquer coisa assim, manda para o registrador de vazão e para um registrador de pressão. Então, eu estou enxergando a pressão que está acontecendo nesse processo, junto com a vazão, exatamente no campo. Isso, beleza, é exatamente isso aí, cara. Vamos ver um outro aqui, ó. Agora vou fazer uma pergunta para outra pessoa aqui, vamos ver. Luiz Henrique. E aí, o que está acontecendo aqui, cara? Fala aí.
Peraí que eu tô tentando abrir a apostila aqui. Eu tava no meio de uma Então vamos lá, então. janta. Rodrigo. Então vamos lá. Depois eu volto para você. Manda, o que é para mandar para o grupo, Isabelle? A apostila? Nossa Senhora. Manda a apostila, por favor. Ai, ai, ai. Eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou mandar só aquela página. Porque. Gente, se tiver com essa coisa aí, vocês é meio complicado, né? Então vamos lá aqui. Eu mandei a apostila lá agora. Ah, mandou? Ah, então pronto. O Daniel já resolveu. O Douglas resolveu o trem. Vamos lá. Rodrigo, o que está acontecendo aí? Estou usando o telefone para chamar. Tá. Luiz, pronto. Agora já passou seu prazo aí, né, Luiz? Não consigo abrir o PDF. Puta que pariu. Vamos ver aqui, então. Então. Ô, gente, precisa da apostila aí das próximas aulas aí. Não falta com esse trem, não. Na verdade, minha matéria sempre foi na base da apostila, né, gente? Então. Não falta esse trem, aí, não. Agora. Pronto. Pronto, mandei a tabela. Pronto, agora a gente consegue pelo menos fazer para a tabela. Vamos ver aqui então. Então vamos ver aqui, ó. Pronto, voltamos a criança aqui. Então, vamos ver aqui agora, ó. Luiz Henrique. Consegue agora, cara? Agora sim, ó. Parece Isso. que é um transmissor de vazão e um registrador de vazão. É isso mesmo? Isso, mas o que que um tá fazendo com o outro aqui? Né? Ó, um tá pegando, parece que do sensor que é a vazão e transmite para um registrador. Isso, mas esse sensor de vazão, ele é o quê? Ele é uma Exatamente, ele é placa de orifício. uma placa de orifício. Isso. Então, vamos lá. Placa de orifício enviando sinal para um... Para um registrador. Não, para um transmissor de vazão. Transmissor de vazão que vai para o registrador. Não, não, é uma coisa de cada vez, né? A placa de orifício que manda para o transmissor. E o transmissor está mandando um sinal para o registrador registrador de vazão. Isso mesmo. Sinal Tá. elétrico. Só que isso aqui não é sinal elétrico, não. Isso aqui é um sinal pneumático. Não, pneumático. O elétrico é tracejado, né? Tô procurando aqui. Exatamente. Agora tem uma outra coisa também maluca aqui. Olha só. Hum. Esse registrador de vazão, ele tá onde? Agora é pelo símbolo do negócio. Calma aí. Não precisa de símbolo. Ah, tá. Símbolo dos círculos, né? Você tá querendo dizer. É o símbolo. Ele tá onde? Quem sabe aí pode escrever no chat aí onde é que ele tá. Tá no painel 1.
Tá no painel 1, exatamente. Ó, tem um círculo com o risco centro. Então, olha que coisa interessante, Luiz. Isso aqui é um transmissor de vazão. Ele tá onde esse transmissor de vazão? Ele está no local. Tá no local, tá lá no campo, tá lá no meio da sujeira, né? Tá no meio da poluição. Aí, olha só, saiu lá um duto, né? De ar comprimido, não interessa como é que isso aqui é feito, na instrumentação pneumática aqui e tal. E aí ele foi lá para a sala de controle e registrou essa vazão que está acontecendo aqui. Logicamente, hoje, na prática, normalmente isso aqui é tracejado, mas isso aqui está pneumático. Olha só o que você está reparando aqui. Isso aqui é campo, isso aqui é sala de controle. Em instrumentação, não existe essa percepção de distância. Tá? Não tem nada a ver. Isso aqui pode ser quilômetros, metros, tá? Não interessa, não existe essa explicação em instrumentação. Tá? O que eu sei que isso aqui fica no campo, que eu sei que isso aqui fica na sala de controle. Não existe distância explicando isso aqui. Isso aqui pode ser tanto 10 metros, como pode ser 200 metros ou 2 quilômetros, não interessa de forma alguma, tá? Em norma ISA 5.3 não é apontado exatamente o detalhe da distância, sim o que o processo faz, tá bom? Beleza. Vamos ver um outro aqui então. Aqui, ó. Esse aqui eu vou pedir para quem que tá na linha aqui, Zauber. E aí, Zauber? Olha para esse negócio aí e me explica. É um controlador de pressão que está ligado a uma válvula, né? Que ele vai mandar ligar ou desligar a válvula através de um sinal pneumático. Tá, então toda vez que você olhar um sistema industrial, você tem que pegar uma chamada fila, você tem que seguir a fila, né? Por exemplo, assim, quem que é o cara que manda para o outro? Então a pergunta que eu falo para você, Zalba, é o seguinte: é a válvula que está mandando para o controlador ou é o controlador que está mandando para a válvula? Para mim é o controlador que está mandando para a válvula, que vai dizer vai comandar se ela vai abrir ou fechar. Exatamente. Então lembre-se que válvula é elemento final de controle. Tá? Não, você falou sério, é porque tem gente às vezes não sente um pouco de confusão, tá? Eu vi que você não tem essa confusão, não. Mas tem gente que tem um pouco de confusão. Gente, põe na sua cabeça. Elemento primário, ele é primário porque ele é sensor, né? Ele é o primário, ele pega primeiro. E válvula é elemento final. Tudo cai ou tudo tende a finalizar a válvula. Então é o controlador que mandou um sinal pneumático certinho, né? Sinal pneumático que pode ser de 3 PSI a 15 PSI. Esse desenho dessa válvula aqui foi aquilo que a gente viu semana passada. Essa aqui é nada mais, nada menos que isso aqui, ó. Quer ver? Olha só. Um pouquinho aqui, instrumentação, placa de orifício. Opa, um pouquinho. Um pouquinho, peraí. Aqui, ó. Aquela válvula que a gente viu semana passada, essa válvula aqui é isso aqui. Tá, Zalbe? Esse desenho que tá mostrando aqui é essa válvula que tá aqui, ó. Tá? É essa válvula que tá mostrando aqui, ó. É exatamente esse cara aqui, ó. Esse aqui é o atuador dele aqui, ó. Atuador pneumático. Tá vendo aqui, ó? Então, isso aqui é o símbolo desse cara todinho que tá aqui, ó. Essa placa de orifício que tá aqui é o símbolo da placa de orifício normal que nós temos. Tá vendo agora? Isso aqui é um indicador de vazão. Esse aqui é o meu FI. Isso aqui é um FI. Tá? Isso aqui é o FI. E aqui embaixo tá as fotos do FE. É o FE mandando pro FI. Tá vendo? Isso que quer dizer. Tá vendo? Isso aqui. Então vamos lá então. Então é isso aí. Agora, o Zalber, eu falei para você que a válvula ela tem montante e jusante, não é isso? Sim. Então, o controle dela tá a montante ou tá a jusante?
Não me lembro, Elbert. Então, beleza. Aqui, na verdade, o desenho não está mostrando, não, porque aqui não está faltando uma setinha, tá? Deixa eu ver se eu pego um que tem a setinha aqui, ó. Esse cara aqui não está mostrando, não. Ó. Precisava de uma setinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você uma setinha aqui. Quer ver, ó? Pam, pam, pam. Cadê você? Cadê? Ué, gente do céu. Tem que ter um só. Pelo amor de Jesus. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse cara aqui, olha que coisa pode parecer bobagem. Tá vendo? Ó? Mas essa setinha tá mostrando que a vazão tá saindo desse ponto para esse ponto. Tá vendo? Ó, que tá indo desse ponto para esse ponto. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo a setinha aqui, ó? Então a setinha tá entrando aqui. Então isso aqui é montante da válvula, isso aqui é jusante da válvula. Tá? Então, por exemplo, no caso do montante, ó. Então tá entrando a montante e o controle aqui tá jusante. Tá vendo? Ó? Ele pegou o controle depois da válvula. Então é um controle ajusante da válvula. Tudo bem? Nesse desenho aqui, que eu te perguntei para você, não tem realmente a setinha. Tá? Faltou aí realmente a setinha. Tinha que ter colocado. Faltou, não sei. O processo não tem. Não vou questionar porque o cara não colocou, mas que deveria ter, tem, né? Então, aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, se tivesse uma setinha aqui, esse controle seria um controle a montante da válvula. A pressão que entra na válvula, ela está mandando abrir ou fechar. Se a vazão tivesse vindo daqui para cá, seria um controle ajusante da válvula, depois que passou o tanto que tem que não tem que ter. Então, esse controlador pegou, está lá no campo, aí ele vai mandar um sinal pneumático de ar comprimido, ele vai exatamente inflar esse diafragma, e aqui, essa haste aqui vai tampar a sede da válvula, deixando passar mais ou menos a vazão. Tranquilo, Zalber? Tranquilo. Então tá, quem falta agora? Falta a Stephanie. Vamos pegar uma para a Stephanie. Aí, Stephanie, explica isso aqui. Vê se você consegue explicar. Falta não. Falta sim, falta só a Stephanie aí. E aí a gente continua essa aula na quinta-feira que vem. Quer ficar calado então, Stephanie? Tá. Um indicador e um registrador de temperatura? Isso, tal. Mas aí o que vão discutir? Onde é que eles estão? Você acha que os dois estão no campo ou estão na sala de controle? Não sei. Opa, o Zalber já comentou ali, ó. Os dois estão na sala de controle, ou seja, no painel 1, né? Porque tem exatamente isso aí, Zalber. Você tem um risco aqui, né? Ele está no painel 1, e olha só, tá pegando, olha só como é que funciona a instrumentação. Isso aqui é a poluição, isso aqui é o campo. Aí você tem um tracejadinho aqui, olha só, você saiu do campo, já caiu na sala de controle. O tamanho desses tracejadinhos aqui é menor do que isso aqui, mas isso aqui está muito mais próximo desse do que desse aqui. Tá dando para sacar isso, pessoal? Sabe? Instrumentação, ele não está interessado em necessariamente na instalação elétrica, ele está interessado em você compreender o processo, tá? Então, esse TI aqui, ele está bem próximo ao TR e está muito longe da conexão do processo. Então, conexão do processo, o que você tem aqui? Ó, você tem aqui um sinal elétrico, aí ele já caiu na sala de controle. Aí o pessoal deve falar assim, mas eu não estou entendendo uma coisa. Quem é que está pegando o sinal do campo? Não tem que ter um sensor aqui? É o que a gente vai discutir também na próxima aula também, como é que a gente consegue simplificar esse tipo de informação. Fazer uma pergunta aqui para alguém aqui. Esses dois estão no mesmo painel, não é isso? Mas um está próximo do outro ou um pode estar num canto do painel e o outro pode estar no outro canto do painel? O que você acha que está acontecendo nesse caso aqui?
Zalber, pode estar em posições diferentes. Zalber, o que eu posso falar é o seguinte, eles não estão um do lado do outro, tá? Porque se estivesse do lado, esse círculo que tinha que encostar nesse, tá? Então, o que você pode afirmar é que os dois não estão um ligado do lado do outro. Isso que você pode afirmar. Agora, se eles estão um no canto da sala, outro no canto da sala, no mesmo painel, não tem como afirmar isso, não. Normalmente, procura se colocar próximo, mas não está do lado. Isso que eu posso afirmar. Ok, Zalber, coloquei. Gente, mais alguma dúvida? Já são 10h40. Até que a aula rende, hein? A aula rende, legal. Então. Deixa eu aproveitar para fazer um comentário. Eu acho que a Isso. aula online está produzindo muito mais do que a pessoalmente. É sério isso. É sério isso. Porque a gente tem mais recurso computacional para mostrar e tudo mais. O Diego. Tem condição de rever novamente depois, está gravado. O Diego, eu vou ser franco para você. Alguns professores estão mudando de ideia, cara. Né? Eu não vou radical, não. Eu sou um cara que sempre. Eu não tenho vergonha de falar, eu não sabia tal. Eu aprendi a usar o Bit Google, na Tora, sabe? Eu não tenho esse negócio, não. Mas assim, vai mudar algumas coisas, cara. Isso eu tenho certeza que realmente, por exemplo, a minha aula de eletrônica tal, que é uma coisa difícil, eu tô conseguindo até dar aula de eletrônica. Eu falei, ué, gente, eu não tô. Se assim, o dia que eu terminar, digamos, todas as equações que vai passar no quadro, no PowerPoint, que eu clico, vai aprendendo assim, aí não tem mais jeito, cara. Acho que não tem jeito, não. A coisa tá tomando uma dimensão extremamente assustadora, sabe? É realmente... Bom, eu acho que vai mudar as coisas. Depois dessa Covid aí, muita coisa vai mudar, com certeza. Mas eu falo para você, Diego, eu tava meio assustado, meio preocupado, mas hoje eu já mudei totalmente de cabeça, sabe? Hoje, para mim, eu acho que é o futuro mesmo. Tranquilo. E a aula fica até mais interativa, cara. E a gente conversa e tal. Na sala, às vezes, a gente fica calado e o professor vai seguindo. Aqui o professor precisa saber se você está entendendo ou não, então ele fica perguntando. Isso certo. deixa o aluno mais à vontade para falar o que o cara está pensando, o que tranquilo, o cara tá entendendo, beleza. não tá. Tá certo, concordo. Ô, pessoal, então é o seguinte, ó, tá gravado, daqui a pouco eu vou mandar o link para vocês. A gente continua isso. Aí, segunda-feira, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês instalarem um outro software no computador de vocês. Aí vai precisar de fazer o seguinte. Precisa do software simular, talvez seja interessante vocês acompanharem no smartphone, pelo Meet Google, e fazer o software no computador, né? A não ser que a pessoa tenha 2 monitores ou 3 monitores igual eu tenho, que consegue fazer negócio paralelo aqui. Tá? Mas assim, eu vou tentar fazer uma loucura. Se eu conseguir realmente dar aula de Proteus junto com o Micro-C na segunda-feira, aí meus conceitos mudaram totalmente de ensino. Tá beleza? Vamos tentar, tá? Nessa situação aí. Tá bom, gente? Então eu agradeço a participação de todo mundo aí. E até segunda-feira, então. Falou, abração, tchau, ok. Falou, Mandar o link para vocês aí.